Cabo Daciolo pode ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2020? Glória a Deus. Pastora prega casamento espiritual e obriga fiéis? Meu brother é a Johnny Style do século 21. Pastor que amava julgar a todos acaba pagando a língua. Esse eu acho bem feito. Sem mais delongas, bora pela vareda. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto já sabe muito bem o que deve fazer. Voadora de 2 pés no like logo no começo do vídeo e não nos meus peitos. E também ver como estão as notificações dos vídeos. Se tá tudo bem, se tá tudo ok. E caso você não seja inscrito ainda do canal, tá vendo um botãozinho vermelho aí embaixo aí, ó? Ó, é isso. Aperta ele que você vai receber uma bênção especial do apóstolo Sayajin Imortal. Beleza? É, tá bom. Meu brother, para começar o vídeo com um ritmo mais ou menos e mais pra frente, aquela notícia bombástica, vamos ao caso polêmico do deputado, do Cabo Daciolo, porque parece que ele em breve vai estar novamente nas eleições. SPI, de acordo com informações do Jean Teófilo do jornal JB Notícias, aliás, Informe JB, Cabo Daciolo provavelmente, na próxima eleição de 2020, vai dar as caras novamente, onde ele estará concorrendo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mesmo que o próprio candidato não tenha se pronunciado a respeito disso até o encerramento dessa matéria, está rolando aí um certo burburinho que a presidente do PRP, a Elaine Cunha, esteja de olho na representação que o candidato já tem, pelo jeito ele já seja popular e tudo mais, para ele preencher esta vaga. E sendo assim, aumentando a bancada do partido na Câmara Municipal do Estado. E assim, acredite ou não, meio que o PRP acabou se fundindo com o patriota de Cabo Daciolo. Só que aí vale ressaltar uma coisa de suma importância. Você sabe o que significa PRP? Não sei. Ó, pra quem não sabe, é Partido Republicano Progressista. Isso te lembra alguma coisinha? Essa palavra progressista te lembra algo? Você recorda de alguma coisa ou não? Não. Todo mundo que está vendo que ultimamente está rolando uma onda gigantesca aí, tanto de alguns youtubers de esquerda, quanto de alguns formadores de opinião, sendo digitais ou não, aparecerem assim meio que fazendo, digamos que, oposição a Jair Bolsonaro e também ao conservadorismo. Pois bem, boa parte dessas pessoas mudaram o nome comunista para progressista, ou seja, é um típico caso de direita canhota, só isso. Então, meu brother, ó, abra bem o olho para a direita canhota, viu? Bom, prosseguindo, agora vamos ao caso sobrenatural da pastora do tal do casamento espiritual. O negócio dá até música, rimou, né? É inacreditável essa. Na minha humilde opinião, isso aqui é um caso seríssimo de polícia que estamos vendo que surgiu aqui no Brasil em pleno século 21 uma segunda Jonestal. E esse negócio é muito perigoso. A pastora Ana Vindoura Luz, de 64 anos, da Igreja Adventista Renascente de Laodiceia, tanto ela como as pessoas que a seguem no conjunto de corpo de obreiros estão sendo acusados de fazer uma coisinha, submeter uma jovem de 15 anos a se casar com uma pessoa que ela nem queria. Entendeu bem o caso? A pastora fez a menina se casar com um camarada que ela não queria. Entendeu, né, a situação, né? É o quê? E depois o alienado sou eu, né? Tem muita gente que vem me xingar aí e fala que eu sou um falso profeta, sou errado, porque eu cagueto estas coisas. Bom, essa tal pastora aí criou algumas leis para os seus fiéis baseadas em algumas teorias da conspiração, como por exemplo, boa parte dos seus seguidores não podem de forma alguma, em nenhuma hipótese, tomar nenhum tipo de vacina. Eles também não podem usar produtos como, por exemplo, pasta de dente, escova, não podem também usar sabonetes e nem mesmo shampoos,
que sejam linhas, digamos assim, que todo mundo usa convencional, porque de acordo com ela, deve usar somente os produtos que ela fabrica dentro da sua comunidade. Segura que o negócio ainda tem mais, viu? Além desse fato que nenhum produto de limpeza e muito menos de higiene pessoal venha adentrar dentro de sua comunidade, tem uma outra coisinha. Ela também não admite de forma alguma que nenhum dos seus fiéis tenham celular, tenham acesso a nenhum tipo de telefone, rádio e nem televisão, sendo assim conseguindo manter a mente das pessoas presa à sua doutrina, fazendo uma espécie de lavagem cerebral. Todo mundo sabe muito bem que boa parte de muitas Assembleias de Deus no passado trabalharam muito a mente dos seus fiéis dessa forma, inclusive a Igreja Pentecostal Deus e Amor, sendo que assim conseguiram alienar muitas pessoas, vetando elas dentro de uma bolha e fazendo com que elas, de forma alguma, aceitassem a opinião de terceiros. E assim ficando cada vez mais manipulado o seu gado e eles cada vez mais ricos. Vocês se recordam, né? Davi Filho Davi Miranda deixou uma herança de quase 100 milhões de reais e ainda dizia que não tinha nada, e muito idiota sustentou esse vagabundo. Vale ressaltar também que doenças como depressão ela encara como possessão demoníaca, e por conta disso existem alguns tratamentos que ela requer de seus fiéis, como por exemplo, a pessoa ficar trancafiada dentro de um quarto por um tempo indeterminado, lendo apenas o livro que ela selecionou. Isso te lembra alguma doutrina, alguma coisa? Particularmente, eu vejo uns negócios aí chamado retiro espiritual, encontro com Deus, que tem uma filosofia bem parecida, não é? Parece ou não parece? Não, nada a ver, irmão. Enfim, existe também um tratamento interno para pessoas que contrariam a sua doutrina sobrenatural, que seria qual? Todo tipo de resistência seria lidado como uma obra do demônio, sendo que a pessoa era então julgada e até mesmo presa, trancafiada dentro de um quarto, submetida a várias horas de oração, chegando ao ponto da pessoa também tomar uns bons tapas na cara e ser pisante. Olha, um negócio que eu acho complicado demais. Particularmente quando eu vejo esse tipo de coisa, isso me faz lembrar muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque se você fala que discorda de qualquer coisa do ungido de Deus, você é tratado como endemoniado. Será que as igrejas atuais fazem lavagem cerebral em seus fiéis? Fica a indagação. Aí você deve estar perguntando, onde raios fica essa bendita instituição e essa comunidade? Pera aí, muita hora nessa calma que eu vou chegar nesse ponto agora. Na chácara Folha de Palmeiras, às margens da DF 290, na área rural do Gama, moram cerca de 200 fiéis. A congregação surgiu há cerca de 12 anos em Corumbá. Durante 8 meses, Ana Vindouro e a parte do grupo passaram então em Mato Grosso, com o argumento de pregar o evangelho nas ruas da capital. Para se sustentar, os seguidores da pastora vendiam livros com interpretações dela da Bíblia escrita pela própria Ana Vindouro. Mas olha, tem um negócio mais cabuloso ainda. Segundo essa pastora que gosta de fazer aí esse tipo de coisa, de prender as pessoas em cárcere privado, ela alega que todas as pessoas que discordam dela é um sinal do apocalipse. Porque ela é uma ungida de Deus que, em hipótese alguma, alguém pode discordar dela. Entendeu essa situação? E que todas as pessoas que discordam do que ela fala estão sobre uma obra de Satanás. E sendo assim, com problemas espirituais, começam a falar coisas dela que não convém e que ela não se agrada de forma alguma. Isso particularmente me lembra alguns pastores que de vez em quando eu vejo na TV aí. Mas espera aí um pouquinho. A respeito dessa jovem aí, saiu até uma matéria lá no jornal Metrópole, onde está dizendo o seguinte sobre ela. Luana conta ter começado a morar na igreja com a mãe no ano de 2016. Em julho do ano passado, a mulher teria iniciado um relacionamento e se mudou, deixando a garota na chácara. Luana passou a trabalhar nas fabricações de pães, que eram revendidos em padarias da região.
Sobre isso ela alegou, abre aspas, não ligava muito porque gostava daquele trabalho e entendia que eu deveria retribuir de alguma forma, já que morava ali. Na minha cabeça, as coisas ficavam mais sérias quando quis sair para procurar um emprego e me prenderam. Fecha aspas. Mas e aí, meu brother? Aonde vai essa alienação de certos líderes espirituais? Vale ressaltar que essa instituição que manteve a menina em cárcere privado, mesmo tendo um nome semelhante, de acordo com informações da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles não têm nenhum vínculo de ligação e que esta senhora, por revelamento sobrenatural, por coisa que deu na mente dela, inventou toda essa gororoba. E sendo assim, uma multidão de idiotas acabaram acreditando nela. Triste a situação. Bom, meu brother, eu sei que o vídeo tá um pouquinho longo, assim, um pouco explicativo sobre essa situação, mas para encerrar, vamos a uma outra polêmica relacionada também a pastor sobrenatural. Porque um pastor que amava julgar todo mundo acabou queimando a língua e agora está pagando e bem caro. É triste essa situação, hein? Mas olha bem para essa também. O pastor Domi Romero acabou entrando em uma gigantesca polêmica após fazer alguns comentários. Porque o pastor da igreja Steadfast Church, lá em Fort Worth, no Texas, já era uma pessoa muito bem conhecida pelo fato do quê? Vocês se recordam que alguns anos atrás, infelizmente, aconteceu uma tragédia em uma boate gay? Vocês se lembram disso, né? Aconteceu uns negocinhos aí que eu não quero falar muito em respeito às vítimas do caso. Pois bem, ele falou, segundo informações, ele acabou elogiando as pessoas que fizeram isso, entendeu? No ano de 2016, ele também falou que a sua instituição e todos os seus fiéis, e principalmente sua família, eram totalmente contra o ato da pessoa assistir televisão, sendo assim alienando os seus fiéis a uma bolha, a uma caixinha e prendendo todos sobre uma doutrina, aonde jamais poderia ser questionado de forma alguma. Porém, uma coisinha aí acabou acontecendo e ele teve que mudar a sua opinião, ao ponto de ter que renunciar da instituição. Olha, eu gostaria que isso acontecesse com os pastores aqui do Brasil também, porque vocês sabem, né, igrejas geralmente que são reformadas, quando o pastor faz uma besteira, ele tem que cair fora. Mas aqui no Brasil, igreja pentecostal, o pastor, ele é Deus dentro das igrejas, né? Mas fazer o quê? Pois bem, em um vídeo que está postado no canal da própria instituição, ele alega umas coisinhas bem cabulosas. Eu não tenho governado bem a minha casa e fui um marido e pai terrível. Eu sou o culpado nessa situação. Minha esposa e meus filhos não são culpados. Eu amo Steadfast Baptist Church. Amo minha família. Que esta é a melhor decisão então para a minha família e a essa igreja fazer. Sinto muito pela mágoa que isso pode causar às pessoas. O desânimo e eu sinto muito. Amo vocês. Caras, eu gostaria de não ter chegado então a este ponto. Quando você está em uma posição pública de confiança, como ser um pastor e cometer grandes pecados, então não é certo varrê-lo para debaixo do tapete. E assim como essas coisas têm sido confrontadas de frente, ter integridade é importante. Esse pastor, que era um moralista que gostava muito de apontar o dedo para as pessoas, foi flagrado com prostitutas. Aí você imagina o que ele estava fazendo. Fora isso, ele também estava consumindo um matinho queimado e também envolvido em jogos de azar. Boa parte das vezes que nós vemos pessoas gritando, berrando, xingando os outros e desejando a morte, desejando o mal, sempre você pode esperar que no futuro você vai ver alguma sequela dessas pessoas. Ultimamente, até aqui no YouTube, aparecem algumas pessoas falando que elas são as certas, que elas são as tais, e gosta de xingar todo mundo de vagabundo, de pilantra e de safado, alegando que as pessoas deveriam tomar pancada na cara. Eu tenho dó dessas pessoas que amam falar essas coisas. Complicada esta situação. Para esta e mais novidades do que rola no mundo gospel e reformado, se inscreva, ative as notificações
sempre acompanhadas daquele like maroto. E ó, já tá ligado, né? Fica de olho no canal aí, maratonando todos os vídeos, porque já, ó, qualquer coisinha eu tô na área de novo, beleza? E eu fui!